Instrumento musical é um objeto construído com o propósito e capaz de produzir som musical. Tangidos, batidos, raspados, soprados. Os instrumentos musicais fazem parte da nossa história. Sua utilização acompanha todos os aspectos de nossas vidas, todas as culturas, e eles continuam desenvolvendo-se conosco. Este trabalho é ideal para descobrir de maneira simples e objetiva os instrumentos musicais, suas origens, como são tocados e que sons produzem. O instrumento mais antigo de todos é a voz humana e provavelmente alguma forma rudimentar de percussão veio logo depois. A corda tangida surgiu quando a primeira flecha foi disparada ou até antes. A família das madeiras, com uma folha de grama apertada na mão, a dos metais, com o toque de uma concha, um chifre de animal com a ponta quebrada ou algo similar. Enfim, o que une todos esses modelos e famílias é o contato direto entre o tocador e a fonte do som. Dividiremos os instrumentos musicais em instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de teclas, dentre aqueles que enquadra na orquestra. Os cordofones. O som é provocado pela vibração de parte do instrumento. As cordas, quando friccionadas, pinçadas ou percutidas. Existem 3 tipos de instrumentos de corda definidos pelo método de produção sonora: friccionados, tangidos ou dedilhados e percutidos. Outrora, descobriram que a altura do som estava relacionada com o comprimento, tensão, diâmetro e a densidade da corda. Por si só, não é uma fonte sonora adequada, requerendo assim amplificação, o conhecido corpo do instrumento, que amplifica e projeta as vibrações sonoras juntamente com o tampo harmônico e aberturas com a função de direcionar o som que foi gerado através do uso do ar, que em conjunto, literalmente, afetam a qualidade final do som. Será destacado aqui o violino, a viola e o violoncelo. A família do violino é um grupo de instrumentos de cordas que tem suas raízes na Itália. A palavra violino vem do latim vitula, que significa instrumento de cordas. Sua origem vem de instrumentos trazidos do Oriente Médio. Os primeiros violinos foram feitos na Itália entre os meados do fim do século XVI e o início do século XVII. A sua criação é atribuída a muitos construtores, entre eles o célebre Antônio Stradivarius. Os violinos Stradivarius são provavelmente os mais valiosos do mundo. Foram feitos mais de 1000 instrumentos pelo mestre Antônio Stradivarius, 1647 a 1737. Mas, atualmente, restam poucos destes instrumentos, podendo custar milhões de dólares. Não obstante, por outro lado, também existem milhares de cópias. Um dos vários segredos da beleza estética dos violinos de Stradivarius reside no fato de o seu construtor os desenhar utilizando um elemento de equilíbrio estético e a sua qualidade sonora, mesmo com as tecnologias existentes, nunca foi superada. Os violinos são construídos por luthiers. Cerca de 70 peças compõem o violino.
Ele é um dos mais acusticamente complexos instrumentos que existem. O familiar corpo em forma de 8 é uma caixa oca. Projetando-se do topo do corpo está o braço. Na parte superior do braço está a voluta, no formato de espiral, perfurada por 4 cravelhas. Presas a esta, as cordas estendem-se pelo braço até ao estandarte, sustentada pelo cavalete, situado próximo a este, 2 orifícios projetando assim o som. As cordas eram feitas originalmente de tripa de ovelha. Foram aperfeiçoadas e evoluídas, buscando melhor afinação através do comprimento, densidade, diâmetro e tensão da mesma. Assim, substituíram por cordas enroladas por um fio de metal, evoluindo mais tarde para cordas encapadas, padronizando assim o som brilhante e definido com mais projeção. O arco, indispensável e parte integrante do mesmo, influencia na qualidade do som. Passar o arco através da corda produz o som básico de todos os instrumentos da família do violino. A execução mais comum é a fricção do arco nas cordas. Pizzicato, beliscato, produzido pela mão direita. O pizzicato consiste em tocar as cordas com os dedos, dando pequenos puxões ou beliscadas. Vibrato, vibrado, produzido pela mão esquerda. Existem 3 tipos de vibrato: o de dedo, o de punho e o de braço. Consiste em fazer o som vibrar, formando uma flutuação mínima na afinação da nota, para cima e para baixo. Corda dupla, técnica de arco. Significa tocar, ao mesmo tempo, em 2 cordas e, consequentemente, 2 notas, sob a forma de acordes, de uma só vez. Harmônico ou flautado, produzido pela mão esquerda. Notas suaves, produzidas pelo toque muito leve com a polpa dos dedos, em pontos estratégicos sobre a corda. Glissando, deslizando, produzido pela mão esquerda. O violinista escorrega o dedo sobre a corda, tocando todas as notas dentro do intervalo tocado, o que permite que todos os sons interpostos sejam ouvidos. Sul poncello, sobre o cavalete, técnica de arco. Indica que o violinista deve passar o arco próximo ao cavalete, o que origina um som de timbre brilhante e estridente. Sul tasto, sobre o espelho, técnica de arco. Indica que o violinista deve tanger o arco próximo ao espelho, o que origina um timbre velado e mais suave.
O violino é um instrumento musical classificado como instrumento de cordas friccionadas. É o menor e mais agudo dos instrumentos de sua família. O violino teve um imenso impacto no desenvolvimento da música. Seus muitos atributos, incluindo flexibilidade, agilidade, timbres variados e capacidade de combinar-se, fizeram dele o instrumento central no desenvolvimento da música solo, de câmara e orquestral. O violino possui 4 cordas, com afinação da mais aguda à mais grave, Mi, Lá, Ré e Sol. O timbre do violino é agudo e brilhante, mas, dependendo do encordamento utilizado, podem-se produzir timbres mais aveludados. O som geralmente é produzido pela ação de friccionar as cerdas de um arco de madeira sobre as cordas. Quem toca violino é chamado de violinista. A viola, ou viola de arco, é um instrumento musical da mesma família do violino e visualmente se assemelha a este, inclusive na maneira de se tocar. Entretanto, possui um som mais encorpado, doce, menos estridente e mais grave. Sua altura é intermediária entre o violino e o violoncelo. O corpo da viola é maior que o do violino. Consequentemente, o som produzido por ela é mais quente e escuro. Suas cordas são afinadas uma quinta perfeita abaixo do violino, em Dó, Sol, Ré e Lá. A viola possui um notável poder expressivo de acento mais suave, recolhido e melancólico. A viola foi criada entre os séculos XIV e XV. A viola, como a conhecemos hoje, possivelmente surgiu da viola d'amore. A viola é um dos instrumentos que utilizam a clave de Dó na terceira linha e, em regiões muito agudas, utiliza a clave de Sol. A partir de meados do século XVII, as famílias Amati, Guarneri e Stradivarius passaram a produzir violas mais parecidas com as de hoje em dia. Execução e a técnica de arco assemelha a do violino. Quem toca viola é chamado de violista.
instrumento barítono da família, o violoncelo ou cello. É um instrumento tocado geralmente com arco. Possui 4 cordas afinadas em quintas. O instrumento pertence à subfamília dos violinos, que engloba os instrumentos orquestrais de 4 cordas afinadas em quintas. A característica padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius em 1680. O cello tem uma grande extensão de tessitura. Ele também é incrivelmente expressível e flexível, controlando, talvez, a entonação de maneira mais similar à voz humana do que qualquer outro instrumento. A tessitura, alcance do cello, é de quase 4 oitavas, cobrindo todos os registros da voz humana masculina: baixo, barítono, tenor, contratenor e boa parte da feminina: contralto, mezzosoprano, soprano. Sua gama grave é semelhante à do fagote. As 4 cordas são nomeadas a partir das mais agudas: Lá, Ré, Sol e Dó, a mais grave. A escrita para o cello se faz usualmente na clave de Fá. Quem toca violoncelo é chamado de violoncelista.